Pedro acordou suando frio. Percebendo que estava em sua própria cama, ele imediatamente se acalmou. Uma sensação familiar de alívio tomou conta dele. Estava tudo bem. Apenas um momento atrás, a água fria estava batendo em sua cabeça. Ela derramou em seu nariz, entrou em sua garganta, encheu seus pulmões e o impediu de respirar. A costa distante apareceu por alguns segundos e depois desapareceu novamente. O vento estava puxando-o para baixo na água escura e fria. Com suas últimas forças, ele tentou respirar fundo e novamente se afundou nas ondas do mar. Não havia mais força para lutar. Era apenas um sonho, mas uma vez Pedro realmente quase se afogou. As memórias daquele dia ainda apareciam para ele em pesadelos tão distintos, tão realistas, que o homem acordava suando frio e com o coração acelerado. Devo ir a um psicólogo? Pensou Pedro, virando-se para o outro lado. Ele tinha 30 anos agora e pânico da água. Pedro adorava férias nas margens dos corpos d'água. Ele gostava de tomar sol e grelhar kebabs. Ele se divertia com os amigos, mas ele nunca entrava na água. Mesmo em águas rasas, as águas escuras que pareciam tão calmas escondiam uma ameaça mortal. Pedro assistia com a respiração presa enquanto outras pessoas nadavam e mergulhavam nas águas profundas. Pedro escondia seu medo de todos, nunca mostrando a ninguém. Se alguém perguntasse por que ele não entrava na água, ele simplesmente dizia que não sabia nadar. Mas isso era mentira. Pedro sabia nadar. Ele sabia nadar antes do que aconteceu. O garoto visitava a piscina, era nadador profissional e até ganhou prêmios em competições regionais. Sua mãe ainda tinha suas taças, medalhas e certificados. Na véspera daquela memorável viagem com os pais ao mar, Pedro conseguiu a sua 12ª medalha desportiva, o que lhe deu muito orgulho. Ele se sentia um herói para si mesmo. Foi o primeiro do seu grupo a conseguir tais resultados. Pedro queria que todos soubessem disso, para ver o quão experiente nadador e verdadeiro atleta ele era. É por isso que o garoto entrou na praia com orgulho e até um pouco de desprezo, olhando para seus colegas espirrando na água rasa em coletes ou braçadeiras, mal se segurando na água. O adolescente então os desprezou francamente e, como um jovem golfinho brincalhão, mergulhou na frente da multidão de veranistas da torre ou cortou as ondas no nado peito. Deixe-os admirar. Deixe-os ver como deve ser, pensava Pedro. Naquela noite, Pedro foi à praia com seu pai. Sua mãe ficou no ambulatório com a irmãzinha de Pedro, Mia. Ela estava doente, provavelmente envenenada por alguma comida estragada. Era uma pena, porque seu irmão mais velho quase a ensinara a nadar. Ela já sabia nadar bem, mas agora as aulas teriam que ser interrompidas por um tempo. A praia estava deserta. Uma brisa fresca soprava. O mar estava um pouco agitado e parecia extraordinariamente frio. O calor que vinha se mantendo por semanas a fio começava a diminuir. Pedro imediatamente notou 2 garotas no pier. Elas eram locais, provavelmente. Bronzeado quase preto, com cabelo comprido. Uma delas, uma loira magra com olhos azuis penetrantes, chamou especialmente a atenção do menino. Tão bonita e alegre. Um pouco como a reconhecida beleza da turma de Pedro, Anne, só que melhor ainda. Essa garota seguia Pedro com os olhos. O rapaz podia sentir o seu olhar. Ela parecia estar falando dele com a sua amiga. As garotas riam e cochichavam. Pedro decidiu que agora iria mostrar-lhes o que sabia fazer. Ele iria fazer um espetáculo na água. Ele podia fazer isso. O adolescente rapidamente tirou a camiseta e se jogou nas ondas frias de calção de banho. Cuidado! Seu pai avisou. O mar está agitado. Não nade muito longe. Mas Pedro não pareceu ouvir. Ele estava brincando nas ondas como um jovem golfinho, fazendo acrobacias espetaculares, mergulhando com habilidade. Com o canto do olho, o menino observava as meninas. Elas tinham parado de falar e observavam atentamente o desenrolar da performance. A loira de olhos azuis até abriu a boca em surpresa, o que deixou Pedro ainda mais excitado. O adolescente nadou cada vez mais longe da costa. Seu pai não interferiu. Tinha ido a algum lugar, provavelmente buscar milho cozido. Tinha confiança no filho. Pedro se sentia livre e tranquilo na água. Ele parecia ser sério e prudente, mas não naquele momento. Pedro estava aproveitando o momento, desafiando a profundidade, o vento e as ondas com suas próprias habilidades.
Ele já estava longe o suficiente da costa quando, de repente, sua perna, da panturrilha até a coxa, contraiu uma cãibra dolorosa e todo o seu corpo, que havia obedecido ao seu mestre sem questionar, de repente parou de obedecer. Ambas as pernas pareciam falhar. Pedro tentou remar com os braços. Eles eram fortes, mas a parte inferior do corpo estava puxando-o para baixo e a margem era tão distante que não havia onde esperar pelo resgate. Os poucos visitantes da praia estavam cuidando da própria vida. As meninas no pier tinham esquecido o menino que estava se esforçando tanto para elas. Viraram-se e olharam para algo ao longe. Pedro ficou horrorizado por não poder mais nadar. A dor em sua perna tornou-se tão aguda que seus olhos ficaram pretos e então o menino foi para debaixo d'água pela primeira vez. Foi aterrorizante. Todos os sons das gaivotas, gargalhadas distantes, o barulho do motor de algum barco ou scooter sumiram. Havia um zumbido nos ouvidos do menino. Ele sentiu-se afundando cada vez mais na escuridão impenetrável. Seus pulmões estouravam de dor. Houve uma catastrófica falta de ar. O adolescente fez um esforço colossal e disparou para cima. Por um momento emergiu. Olhou esperançoso para a costa, que parecia mais distante. Respirou fundo e voltou a afundar. Pedro emergiu mais algumas vezes antes de ser completamente invalidado pela selvagem dor na perna e pelo medo. Ele afundou e percebeu claramente que nunca mais veria o sol. A escuridão era assustadora e repulsiva. Ele desejava estar perto de sua mãe para ouvir sua voz. A falta de ar o deixou tonto, como se martelos quentes estivessem batendo neles. E então o menino sentiu as mãos fortes de alguém. Mãos quentes, confiáveis, salvadoras. Ele foi puxado para cima, em direção à luz, em direção às pessoas, em direção ao sol. O menino agarrou-se firmemente ao seu salvador e começou a subir nas costas molhadas de alguém. O homem puxou o adolescente com firmeza e segurança. O homem mergulhou de volta na água fria, perigosa, misteriosa. Só que não era aquele medo que dominou o coração de Pedro. Ele tentou agarrar seu salvador novamente. Fique parado. Ambos irão afundar. Ele ouviu a voz do homem. Uma voz apertada, aflita. Pedro se recompôs. Lembrou-se das histórias do treinador sobre o comportamento de afogamento, que muitas vezes impedia os socorristas de puxá-los para a margem. Era difícil, mas o adolescente não impedia mais o homem de puxá-lo para a costa. Os salvadores de Pedro nadavam perfeitamente. O menino notou isso mesmo naquela situação horrível. Com uma mão, o homem apoiou o peito de Pedro. Com a outra, ele nadava com destreza e confiança. A costa estava se aproximando cada vez mais. Finalmente, o adolescente sentiu o fundo sob os pés. Ele se empurrou contra ele e só então começou a chorar. O homem o ajudou. Ele era quase um velho aos olhos de um Pedro de 12 anos. Um homem musculoso, bronzeado, mas não jovem. Pedro percebeu que seu salvador tinha realmente apenas cerca de 50 anos, mas na época ele parecia muito velho. Você está bem? O homem olhou para Pedro com cuidado. Nunca entre no mar com este tempo. Entendeu? Entendi. Acenou com a cabeça ao menino e pensou que depois do que tinha acontecido, ele quase nunca entraria na água. Ele olhou para o rosto do homem que impediu que a coisa terrível acontecesse. Olhos castanhos, sobrancelhas grossas e escuras, uma careca emergente e uma cicatriz fina escorrendo da testa até o lábio superior. Uma cicatriz esbranquiçada, claramente visível em seu rosto bronzeado. Bem, é hora de eu ir, o homem estava claramente com pressa. Cuide-se. E o salvador quase pulou ao longo da costa. Pedro seguiu com os olhos até que ele desapareceu atrás das fileiras de barracas do mercado do outro lado. Seu pai já estava se aproximando de Pedro. Ele voltava com cachorros quentes que tinha ido comprar em um café mais longe da praia. Era mais barato assim. Ele viu um estranho puxando o corpo do filho para fora da água. O que há de errado com você? O pai agarrou os ombros dele e olhou em seu rosto. Havia preocupação nos olhos do homem. Parecia que ele estava perto de entrar em pânico. Pai, eu quase me afoguei. Pedro começou a chorar e se agarrou a seu pai. Ele acariciou as costas e a cabeça de seu filho, dizendo palavras calmantes. Ele tentou acalmar a histeria do adolescente para descobrir os detalhes o mais rápido possível. Eu nadei em águas profundas. Minha perna teve câimbras. Eu comecei a afundar. Pai, eu pensei que ia morrer, eu ia morrer e nunca mais te ver.
mas ele me salvou, ele me tirou da água. Onde ele está? Droga, eu nem consegui agradecê-lo, eu não tive tempo. Ele fugiu atrás das barracas. Ele o viu de relance quando Pedro finalmente caiu em si. Ele e seu pai foram em busca do estranho graças a quem o menino agora tinha um segundo aniversário. Eles andaram pelo mercado próximo perguntando aos vendedores sobre o homem com a cicatriz. Todos eles encolheram os ombros e apenas uma mulher vendendo círculos de borracha colorida apontou na direção da vila. Pedro e seu pai não tiveram preguiça de chegar na aldeia, mas ninguém lá sabia nada sobre o homem da cicatriz. Pelo resto das férias, o menino nunca foi para o mar. Ele estava na praia todos os dias, esperando encontrar seu salvador, mas a cena agora assustava o adolescente. Quando ele entrava na água até os tornozelos, o pânico se instalava em seu coração. Apertado, tornava-se difícil respirar e Pedro voltava correndo para a praia. Tão seguro e inabalável, tão confiante depois do que aconteceu, o menino começou a apreciar mais a vida que ele não havia notado antes. Como eram lindas as flores do campo e como eram agradáveis aos ouvidos os trinados dos pássaros. Acontece que o mundo é tão brilhante, tão interessante. Ao perceber que ele poderia perder tudo por causa da vaidade estúpida e do desejo de se exibir na frente das garotas, era assustador. O quanto eu queria conhecer o homem que tirou o menino estúpido da água e dizer a ele pelo menos um obrigado. Mas o homem nunca mais apareceu na praia. A família voltou para a cidade e os preparativos para o ano letivo começaram. E depois de algumas semanas em setembro, Pedro percebeu que não podia mais treinar na piscina. A água lhe dava ataques de pânico. Ele se sentou na beira da piscina e olhou para baixo. Cenas de suas férias passaram por sua mente. A água se fechando sobre a cabeça de Pedro e uma força irresistível o puxando para a escuridão, onde não há sol nem luz. Seus pulmões estouravam por falta de ar. Não, ele não confiava mais na água e não tinha como ele ir para a piscina. O treinador primeiro repreendeu, depois persuadiu, então quase implorou. Ele não queria perder um de seus atletas mais promissores, mas era tudo inútil. Pedro não podia entrar na água de forma alguma. Até a piscina familiar de seus primeiros anos agora parecia perigosa e assustadora para ele. O que posso dizer? O menino parou de tomar banho depois desse incidente no mar, disse o treinador. Apenas um banho. E como ele adorava deitar na banheira cheia de espuma. Então era reconfortante e relaxante. Agora despertava lembranças desagradáveis e o deixava histérico. Seus pais não pressionaram o filho. Eles quase o perderam e agora eles tratavam Pedro com cuidado especial. E então os sonhos começaram a assustá-lo com seu realismo. O menino distinguia sons, sentia o frio das ondas do mar, até sentia os odores. Ele se afogava novamente, mergulhando desesperado e em pânico. E então acordava suando frio. O garoto não contou aos pais sobre seus pesadelos. Eles já estavam preocupados com seu medo de água. Com o passar dos anos, Pedro tornou-se adulto. Agora ele vivia separado de seus pais no seu próprio apartamento, que pagava por 7 anos em hipoteca. Ele trabalhava como economista em uma companhia petrolífera. Ele ganhou um bom dinheiro para os padrões de sua cidade, mas os sonhos sobre aquele incidente na água continuaram a assombrá-lo. Verdade, agora eles vinham com muito menos frequência, mas não perderam o realismo. Hoje Pedro olhou para o despertador de novo. Não fazia sentido voltar a dormir. Em meia hora, ele estaria de pé. O homem se esticou, levantou, vagou até a cozinha. Só então te apareceu. Um amigo fiel que uma vez Pedro pegou do lado de fora da loja. Estava chovendo forte e, a princípio, o homem nem tinha certeza de que o minúsculo caroço molhado e estridente de areia era um gatinho. Como Tim parecia patético então. Pedro simplesmente não conseguia ignorar aquele grito de socorro. Ele pegou o gatinho em suas mãos quentes, trouxe-o para casa, alimentou-o, aqueceu-o e guardou-o. Gradualmente, o gatinho se acomodou e virou um gato bonito e bem alimentado. Pedro fez café, fez um sanduíche. Depois abriu a janela e fumou. As vantagens de ser solteiro: você pode fazer o que quiser e ninguém vai te incomodar com isso. Mas ele estava em seus 30 anos. Seus pais insistiam que gostariam de ter netos. Até sua irmã mais nova, Mia, já estava se casando. Mas Pedro não estava com pressa. Ele estava bem, pois tinha um emprego, um apartamento e até uma namorada linda e inteligente, Kate.
mais o seu gato favorito. O que mais ele poderia precisar para ser feliz? É claro, Pedro percebeu que era hora de sossegar, e Kate estava dando dicas inconfundíveis ultimamente. Em breve, acho que ele teria que tomar uma decisão. Seu celular tocou baixinho. Era uma mensagem de Kate. Ela lhe desejou um bom dia e lembrou de que hoje eles estavam indo para a festa de aniversário de sua amiga. Pedro suspirou. Ele não gostava desses eventos. Mas se era tão importante para Kate, Pedro pode lidar com isso. À noite, Pedro e Kate estavam voltando da festa de aniversário em um restaurante. O homem queria sair mais cedo. Ele não gostou de lá. Todo mundo era falso, não era sincero. Com sorrisos tensos, Pedro estava francamente entediado. Não sabia o que fazer para se ocupar. Kate franziu as sobrancelhas e flertou desafiadoramente com outros homens. Estranhamente suficiente, Pedro não ficou realmente com ciúmes. Quando ele disse que tinha que ir, Kate se arrumou também e agora eles estavam caminhando ao longo da orla. Kate resmungava. Ela estava infeliz porque Pedro saiu tão cedo. Enquanto o homem ignorava sua reprovação, admirava a vista. É primavera, quase abril. O crepúsculo está caindo. O ar está limpo e fresco. Há pessoas no aterro. Eles também estão admirando o rio e aproveitando a maravilhosa noite de primavera. E ainda assim me sinto mal por você na frente das pessoas. Kate continuou falando. Ela não parecia notar toda a beleza ao seu redor. Por que você ficou sentado a noite toda como um bobo e nem tentou falar com alguém? É tão difícil agir como um ser humano? Não é a minha praia, respondeu Pedro. Como ele poderia explicar a Kate que não eram os sorrisos falsos e as risadas artificiais de seus conhecidos que o deixavam triste? Falar sobre os telefones mais recentes e discutir sobre qual carro é mais legal era irritante. É como se não houvesse outros tópicos para discutir. Não acredito que Kate não vê. Olha a noite. Pedro sorriu, olhando ao redor do passeio. Se tivéssemos ficado lá, não teríamos visto esse pôr do sol maravilhoso. Você está mudando o assunto de novo. Kate franziu a testa. Você sempre faz isso à noite. Assim como se fosse uma noite desagradável. Como se estivesse frio. Estou ficando com frio. Vamos chamar um táxi. Sua ideia de dar um passeio foi estúpida, disse ela. Tudo bem, concordou Pedro facilmente. Por que não vamos para o seu apartamento? A voz de Kate esquentou consideravelmente. Um sorriso brincou em seu rosto. Pedro sabia que a garota estava esperando por um pedido de casamento há muito tempo, ou pelo menos um convite para morar juntos. Pedro entendeu perfeitamente, mas não queria compartilhar seu apartamento de solteiro com Kate. Encontros e saídas bastavam. Às vezes, o homem se sentia um canalha e quase um traidor. Afinal, eles já namoravam há tanto tempo. Seria a hora de se arrumar para o casamento. Principalmente porque Kate dava regularmente dicas inconfundíveis. Então ela estava definitivamente pronta. E no entanto Pedro procrastinava, tentando se resolver e entender que em princípio não queria se casar. Ou não estava satisfeito com Kate como esposa. Ultimamente, o homem estava mais inclinado para o segundo. E como ele não tinha notado antes o quão diferente ele e Kate eram. Brigas constantes, discussões sobre cada coisinha. No começo do relacionamento, por algum motivo, não era assim. A garota o apoiava em tudo. Parecia a Pedro que eles tinham opiniões semelhantes sobre os principais problemas da vida. Mas agora Kate o desapontava cada vez mais. Pedro não tinha pressa em arruinar o relacionamento. Havia muita coisa boa nele. É claro que o homem esperava que fosse apenas um período difícil. Uma crise que iria passar e tudo seria como antes. Agora devemos tentar manter o calor e a sinceridade da comunicação. Sim, vamos para o meu apartamento. Pedro decidiu que precisava de compensação pela noite fracassada. Kate se animou. O pegou debaixo do braço. O homem colocou o braço em volta da cintura da garota e de repente notou algo estranho na ponte. Não havia muitas pessoas lá. Estava frio por isso. Uma graciosa figura feminina em um casaco chamou sua atenção. A mulher estava tentando conter uma criança indisciplinada. A garotinha estava constantemente esticando a mão ou o pé para fora das grades da cerca. Pedro sentiu um calafrio no peito por algum motivo. Ele imediatamente percebeu que a tragédia era iminente. Kate continuou a dizer algo, mas ele não a ouviu. Ele viu tudo com clareza.
A menininha se desvencilhou das mãos da mulher e voou de volta para a cerca. Por inércia, as grades eram muito largas, não a seguraram e a menina voou direto para a água como uma bola colorida. Diante dos olhos de Pedro, este momento se desenrolou como se em câmera lenta. A menina afundava cada vez mais. Uma vez, ela conseguiu virar no ar e aqui estava ela, já tendo levantado uma fonte de salpicos, entrou na água gelada e escura. E a vizinhança foi anunciada por um grito assustado, cheio de dor e desespero de mulher. Porque ela estava louca ou algo assim? Kate não entendeu. Ela não teve tempo de perceber o que tinha acontecido. A criança caiu na água. Pedro respondeu, já estava correndo em direção à cerca que separava a calçada da costa, tirando o chapéu e a jaqueta enquanto ele andava. As pessoas estavam agitadas na ponte. Havia alguém ao telefone chamando por equipes de resgate ou uma ambulância. E Pedro percebeu que tinha que agir rápido. Não importa o quão rápido os paramédicos chegassem aqui, seria muito tarde. Esta menina não tem muito tempo. Com a temperatura da água e a corrente rápida, é questão de segundos. E não há ninguém para ajudá-la, exceto ele. O que você está fazendo? Kate tentou segurá-lo pela manga do suéter. Você não sabe nadar. Pare com isso. Pedro sabia que podia. Suas habilidades não tinham desaparecido. Seu corpo se lembraria dos movimentos. O homem tinha certeza. Se você fizer isso, você não vai me ver de novo. Kate gritou em desespero, como se isso pudesse detê-lo. A água estava subindo cada vez mais perto. Pedro tirou os sapatos e entrou no rio. O frio envolveu todo o seu corpo. A queimadura era assustadoramente dolorosa, mas era preciso se apressar. Então o homem respirou fundo e rapidamente mergulhou. Ele se sentiu novamente como um golfinho. O seu corpo obedeceu à sua vontade. A água já não parecia perigosa e misteriosa. Pedro até conseguiu se perguntar como ele havia evitado corpos d'água por tanto tempo. O homem estava se aproximando rapidamente da garota. A cabeça dela apareceu acima da água e depois desapareceu novamente. Pedro teria alcançado a garotinha há muito tempo. Ele era um excelente nadador, apesar dos anos de interrupção. Mas a correnteza era muito rápida, levando a pobre criança cada vez mais longe. E depois havia os fluxos de gelo que seguravam Pedro, mantendo-o afastado, parando-o. Ele pensou em como a garota estava com medo agora. Isso deu ao homem forças. Ele devia chegar a tempo. Depois de tudo, aquele homem o salvou. Deve ter sido difícil para ele nadar nas ondas, mas ele conseguiu. Essa pobre garota. Como Pedro precisava de ajuda. As pessoas corriam ao longo da praia, gritando, torcendo, apontando as mãos na direção da menina. Mas ninguém entrou na água. É compreensível. Nessas condições, só pode atuar um nadador profissional. A distância entre Pedro e a menina foi diminuindo rapidamente. A força rapidamente se esgotava. Os membros não tinham mais sensibilidade com o frio, enquanto o rosto, pelo contrário, por algum motivo estava quente. Pedro nem conseguia pensar. Não tinha tempo para falhar. Ele tinha que salvar essa menina. Não havia ninguém por quem esperar além dele. Aqui finalmente, o chapéu vermelho com o grande pompom está bem perto. Pedro esticou o braço e agarrou a garota pelo ombro. Ele esperava que ela se agarrasse a ele, mas a garotinha parecia mole e sem vida. O medo terrível inundou o coração do homem. Será que ele estava atrasado? Pedro segurou a criança com uma mão e nadou em direção à costa, em direção à terra salvadora, em direção às pessoas reunidas na beira da água. O homem sentiu a respiração fraca da criança e exalou de alívio. Parecia que a menina tinha apenas desmaiado. Isso foi muito misericordioso com seu corpo. Talvez quando a criança voltasse a si, ela não se lembraria do que aconteceu, porque essas memórias são muito difíceis, às vezes intoleráveis. Pedro sabia disso. A costa estava cada vez mais perto. Logo o fundo estaria sob os pés, então seria mais fácil. Muito mais fácil. Pedro notou que as pessoas na costa estavam agitadas. Apontavam para algo à direita. E então o homem sentiu uma sacudida. Houve um zumbido em seus ouvidos. Pontos brilhantes se espalharam em seus olhos. Mais e mais deles. E então escuridão e silêncio. Pedro abriu os olhos. Tudo estava tão branco. Estava ofuscante. Onde estou? O homem olhou cuidadosamente em torno de si.
alguns dispositivos em torno dele, luzes piscando, algo pacificamente zumbindo. Em sua cabeça esticavam alguns fios. O que está acontecendo? Pedro pulou bruscamente na cama. Tudo ao seu redor se contorceu e girou. O homem sentiu náuseas. Então ele obviamente está no hospital. Algo aconteceu. A última coisa que Pedro lembrou foi a aproximação da margem e o corpo da garota desmoronando em seus braços. A garota? Ela tinha sido salva? Essa era a pergunta que mais interessava ao homem. Mas não havia ninguém para responder. Onde estava todo mundo? Pedro tentou levantar-se de novo. Devia sair para o corredor, procurar gente, descobrir tudo. Mas voltou a sentir-se tonto. Tudo rodava diante dos seus olhos. O enjoo subia-lhe à garganta. Era impossível ir a algum lugar naquele estado. Tive que deitar. Só me restava esperar. A espera não demorou muito. Uma enfermeira entrou no quarto e se aproximou do paciente. Parece que ela pretendia trocar a solução no quarto. O que há de errado? Pedro perguntou a ela. Era realmente a voz dele, tão enfraquecida, quieta, tremendo. Você voltou a si. A enfermeira sorriu largamente. Como estou feliz. Vou chamar o médico. Espere 1 minuto. Pedro a segurou pelo roupão. Sabe o que aconteceu com a menina? Ela estava se afogando. Eu tentei salvá-la. Ela está bem? O sorriso da enfermeira ficou ainda mais largo e acolhedor. A criança está ilesa e você é um verdadeiro herói. A mulher saiu do quarto. Pedro ficou sozinho de novo. Agora ele estava sorrindo. Então não foi por nada. A menina está bem. Podemos respirar. Mas agora o homem tinha uma nova pergunta. O que há de errado com ele? A Costa estava perto. O que aconteceu? Por que ele estava assim? Pedro não conseguia se lembrar. Alguns minutos depois, o médico, um homem alto com olhos cansados e óculos, entrou no quarto. A primeira coisa que fez foi apertar a mão de Pedro e chamá-lo de herói também. Então ele tirou uma lanterna do bolso e levantou cuidadosamente as pálpebras do paciente e olhou diretamente em seus olhos. O inchaço estava diminuindo. Isso é bom, resumiu o médico. E você, rapaz, um verdadeiro herói. Tem até uma história sobre você na internet. Clipes circulam nos sites de notícias. Só escrevem sobre você. Pelo jeito, precisamos dar à imprensa informações que você veio aos seus sentidos e eles vão querer entrevistá-lo. Mas isso é para mais tarde, quando você estiver mais forte. Pedro estremeceu, não gostando de todo esse barulho sobre a pessoa dele. Você nadou na água gelada sem pensar e a corrente é tão forte. Eu praticava há muito tempo, quando era criança. Se não fosse por você, essa criança não teria chance. Como ela está? O que há de errado com a menina? Não se preocupe, ela foi levada para o hospital infantil para avaliação. Sem ferimentos ou trauma. Você não teve tanta sorte, disse o médico. Um pesado tronco bateu em você quase na costa, que estava sendo carregado pela corrente direto em sua direção. As pessoas tentaram avisá-lo, gritaram, mas ele o atingiu. Ele o atingiu bem na cabeça e ainda bem que estava perto da margem. Se estivesse em águas profundas, é assustador pensar no que teria acontecido. Depois do golpe, Pedro perdeu a consciência. Ele e a menina foram puxados para a praia. Não foi difícil porque o Pedro estava quase lá. A ambulância já estava correndo para a emergência. Então não tivemos que esperar muito pelo socorro. A menina foi levada para um hospital infantil e Pedro para a traumatologia de adultos. Pelo impacto no cérebro do homem formou-se um grande hematoma. Tiveram que realizar uma cirurgia de emergência extensa e perigosa. Era impossível prever o resultado desta intervenção, mas sem a cirurgia Pedro não teria sobrevivido. Não havia previsões, o médico admitiu, mas há justiça no mundo. Você está acordado e o hospital inteiro está se regozijando agora. Todos estão muito preocupados com você. Tudo vai ficar bem agora. Mas o médico estava um pouco apressado em sua garantia de que tudo estava bem. Pedro não estava melhorando. Ele ainda estava tonto ao menor movimento. Eles nem mesmo o transferiram da UTI para a enfermaria normal. Ele estava muito fraco e instável. Os médicos faziam tudo o que podiam. A equipe do hospital rodeava-o de cuidado e atenção. Os melhores especialistas trabalhavam com ele. Só que quase não havia resultado. Pedro não conseguia sair da cama, vomitava constantemente, tinha dores de cabeça frequentes. O homem passava a maior parte do tempo em um estado semi-esquecido.
Às vezes, ele era atormentado por pesadelos familiares sobre afogamento, em novos em que Pedro não conseguia salvar a garota, que ela continuava escorregando de sua mão e afundando, e ele olhava para isso e não podia fazer nada. Era apavorante. O médico burlou as rígidas regras do hospital e permitiu que familiares e amigos visitassem o paciente. Ele era rigoroso quanto à duração dessas visitas. Pedro estava muito fraco, não estava em condições de ser incomodado. Os primeiros a entrarem no quarto foram os pais de Pedro. O homem ficou muito feliz em ver os rostos da família. A mãe parecia chorosa e ansiosa. O pai se controlou, mas havia emoção em seus olhos também. Estamos orgulhosos de você, ele disse, sentando na beira da cama. Mas por que você se arriscou assim? A mãe abraçou o filho. Você poderia ter morrido. E você não nada há muito tempo. É assustador pensar o que poderia ter acontecido. Eu não poderia ter feito de outra forma, Pedro admitiu. E isso era verdade. Sim, agora ele estava em grave condição, mas ele estava vivo e a garota estava viva. Isso é o mais importante. Amigos vieram e mostraram a Pedro clipes dele na internet. O animaram, compartilharam a notícia. Mas Kate nunca apareceu no hospital. E um pouco depois Pedro percebeu o porquê. Mas mais tarde, quando ele estava na enfermaria regular, não era que o homem sentisse falta dela, ele apenas se perguntava. Uma manhã, o médico entrou na enfermaria de terapia intensiva com um sorriso brilhante no rosto. Bem, os últimos resultados dos testes são encorajadores, ele informou ao paciente. O novo tratamento está dando resultados surpreendentes. Agora vai funcionar, Pedro sorriu. Ele realmente estava se sentindo melhor ultimamente. Ele podia até sentar-se por um tempo. A recuperação estava em pleno andamento. Todos os dias, a cada hora, o homem se sentia melhor. Ele podia sentir sua força e energia retornando. Ele não pôde deixar de ficar satisfeito. Finalmente ele foi autorizado a se levantar com o apoio do médico. Pedro caminhou até a janela e de volta. Descobriu que a primavera já estava em pleno vigor. A neve havia derretido e o primeiro verde havia aparecido nas árvores. Queria poder sair e respirar aquele cheirinho fresco, disse ele. Passear pelo menos na praça do hospital. Depois de alguns dias, Pedro foi transferido para a enfermaria geral. Ficou mais fácil e mais agradável. Pelo menos tinha alguém com quem conversar todos os dias. O homem se sentiu mais forte, mais saudável. No primeiro dia em que foram permitidas visitas sem permissão especial, ela veio até Pedro. Lá embaixo tem uma garota esperando por você. A enfermeira que entrou no quarto disse a Pedro. Ele desceu as escadas com facilidade. Ele estava feliz por poder se mover livremente. É verdade o que dizem. Quando queres fazer uma pessoa feliz, tira-lhe algo e depois devolve-o. O homem tinha certeza de que veria a Kate na entrada. Claro, ele perguntou aos amigos e aos pais por que é que a garota não o visitava, mas por algum motivo eles evitaram responder. Pedro decidiu por si mesmo que era assustador para ela ver um ente querido na UTI. Kate sempre foi muito sensível e emotiva. E agora que ele finalmente estava na enfermaria geral, Kate se atreveu a ver como ele estava. Mas havia apenas uma mulher no saguão deserto. Não era Kate. Era uma mulher magra, alta, de olhos grandes e tocantes frágeis. Seus longos cabelos castanhos permaneciam soltos e ondulados em seus ombros, refletindo a luz do sol lindamente. Pedro involuntariamente admirou a estranha. Olá! A visitante, notando Pedro, deu um pulo e correu para ele. A estranha realmente veio visitá-lo, não havia dúvida. Era a primeira vez que Pedro a tinha visto, mas ela o conhecia muito bem. Boa noite, Pedro. Ela sorriu. Nós nos conhecemos? Como posso dizer isso? Ela disse envergonhada. Eu sei muito sobre você agora, Pedro, mas você ainda não me conhece. Mas eu vou corrigir isso. Meu nome é Pan. Prazer em conhecê-la, disse Pedro, examinando a garota. Ela o atraiu mais e mais. Sua voz, seu movimento, seu comportamento, tudo parecia lindamente hipnotizante, quase familiar. Uma sensação estranha, mas muito agradável. Você salvou minha filha. E você me salvou também. Então era isso. Era a mãe da garota. Pedro não conseguia tirar os olhos de seus grandes olhos azuis. Eles faziam um belo contraste com sua pele de café com leite. A notícia de que a mulher tinha uma filha e, portanto, provavelmente o marido, era desagradável e quase dolorosa para ele.
Era sua filha? Ele perguntou. Minha filha Lily. Ela teve um ataque de raiva bem na ponte. Eu não consegui segurá-la. Ela escapou dos meus braços, escorregou e caiu. Pan respirou fundo. Ela estava revivendo um momento terrível que mudaria sua vida de uma vez por todas. Tudo bem, Pedro não resistiu e colocou o braço em volta dos ombros dela. Ela claramente precisava de apoio agora. Por que você está tão preocupada? Já passou. Sua filha está bem agora. Ela está bem, Pan acenou com a cabeça. E é tudo graças a você. Eles me disseram que ela estava inconsciente por alguns segundos e teria sido tarde demais. Onde ela está agora? Ela está no hospital. Pedro ficou preocupado. Que hospital? O homem passou mais de um mês no hospital. Ele ainda estava se recuperando, mas ele também estava gravemente ferido. E a garota? Ele perguntou. Ela mal estava machucada. Então, por que ela está no hospital pelo segundo mês? Eles estão escondendo a verdade dele? Ainda não querem se preocupar? Não, Lily não está no hospital por causa daquele incidente. Ela se apressou em garantir a ele, vendo a agitação de Pedro. Bem, ela está, mas não foi a água que a machucou. Não entendo. O homem admitiu. Vou explicar. Agora é uma história complicada. Acontece que Lily, de 6 anos, é uma criança incomum. Ela nasceu bastante saudável e forte. No primeiro ano, ela se desenvolveu. E então sua família começou a notar coisas estranhas sobre a garotinha. A menina não tinha interesse nas pessoas. Ela estava fixada nos mesmos objetos e ações. Com medo de sons agudos, muita luz, silêncio e solidão. Enquanto os colegas de Lily estavam ativamente explorando o mundo, ela mesma sentava na caixa de areia, vez após vez enchendo um balde com areia e despejando. E eles também começaram a ter acessos de raiva. Por volta de 1 ano e meio, a garotinha perdia a paciência com qualquer coisinha. Era impossível prever o que seria. Lily de repente ficava completamente fora de controle. Ela gritava freneticamente, contorcia todo o corpo como se estivesse com muito medo de algo. Por muito tempo, a família considerou isso apenas um capricho de criança. Crianças, elas são tão diferentes. Lily é apenas sensível. Ela é uma menina. Acontece, mas dentro do prazo Lily não quis falar. Então Pan levou sua filha a um neurologista. O médico experiente encaminhou a jovem paciente para um centro especializado. Sua Lily foi diagnosticada com um diagnóstico assustador e incurável. A menina nunca mais seria como todo mundo. Não iria para um jardim de infância regular, nem para a escola. Não trabalharia como advogado ou economista. Na melhor das hipóteses, dominaria a especialidade de trabalho mais simples. E isso se os pais se esforçassem muito, porque a menina precisava de reabilitação constante. Senão ela não ia reagir ao mundo de jeito nenhum. Pan não conseguiu aceitar o diagnóstico por muito tempo, chorando à noite, esperando algum erro. Mas o comportamento de Lily só piorou. Então ela teve que se recompor e tratar da filha. Meus pais, claro, eram muito solidários. Pan admitiu. Naquela noite, Pan saiu com a filha para passear no calçadão antes de ir para a cama. A menina sempre dormia melhor depois dessas caminhadas. Não havia sinal de problemas. Graças à reabilitação constante, a menina ficou muito mais calma. As convulsões eram cada vez menos recorrentes. Do lado de fora, ninguém teria pensado que havia algo errado com a garota. De repente, um cachorro latiu. O grande cachorro branco, obviamente gentil, estava sendo conduzido por um transeunte na coleira. O cachorro claramente não fazia mal. Ele apenas disse olá abanando o rabo o mais forte que podia. Acho que ele gostava de crianças, viu Lily e decidiu conversar. Todo o seu comportamento era completamente bem-humorado. Mas de repente um som alto assustou a garota. Ela se encolheu. Seu rosto ficou pálido e enrugado. Pan percebeu que estava começando. Ela correu, abraçou sua filha com força. Os gritos ferozes de Lily soaram no aterro. A menina estava lutando nos braços de sua mãe, lágrimas rolando de seus olhos fortemente cerrados. Pan tentou segurar sua filha, mas ela não tinha mais 2 anos de idade. Lily estava ficando mais forte e durante os ataques, sua força dobrava ou até triplicava de uma forma inacreditável. Frágil, Pan simplesmente não conseguia segurar sua filha. Ela se libertou, voou até a cerca e então...
Tudo que Pan teve que fazer foi assistir sua filha cair de um salto direto na água escura e fria. Eu teria pulado depois dela. Pan começou a explicar. Eu estava prestes a correr para a cerca, mas alguém me segurou. Eu a vi sendo carregada pela correnteza e eu não consegui fazer nada, nem sei nadar. Meu pai tentou me ensinar muitas vezes, mas não funcionou. Pan assistiu em horror enquanto o rio carregava sua filha. O chapéu vermelho de Lily aparecia na superfície e então havia esperança. Então ele desaparecia de volta na água escura e seu coração afundava em seus calcanhares. Eu acho que Pan estava gritando, implorando para que seu bebê fosse salvo, chamando por Lily e por algum motivo por papai. Porque parecia que ninguém no mundo poderia ajudá-los. Um pai que teria consertado tudo e salvado a todos. Mas ele nunca estava lá. Ele e sua mãe tinham ido para o outro lado do país para visitar parentes. E Pan foi deixada sozinha. E não aguentou. Ela é a razão de Lily estar lá fora na água fria. É tudo culpa de sua mãe negligente. Pan decidiu que ia pular. Ela ia pular na água de qualquer jeito. Como ela poderia viver sem sua filha? E com toda essa culpa pesando em sua mente? E então ela viu um homem lá embaixo na margem. Ele estava tirando suas roupas e correndo direto para o rio gelado. Lily estava relativamente perto do homem e havia uma chance real de que tudo fosse resolvido com segurança. Ela assistiu com a respiração suspensa enquanto o homem lutava contra a corrente e os blocos de gelo. Todos que estavam por perto naquela noite assistiram ao desenrolar dos eventos. Muitos estavam filmando o que estava acontecendo em seus telefones. Alguns deles chamaram a ambulância, a polícia. Eu estava mentalmente cutucando você nas costas, torcendo por você. Eu estava tão esperançosa que você fosse minha única esperança. E quão grata eu estava por sua coragem em cuidar dos outros. Observei como você correu para me ajudar. Finalmente, o homem conseguiu agarrar a criança pela jaqueta. Pan exalou um suspiro de alívio e imediatamente correu para as escadas que levavam ao andar de baixo. Rapidamente, ela deveria estar na margem no momento em que o homem puxasse Lily para fora da água. Sua filhinha estava tão assustada e precisava de sua mãe. Caso contrário, Lily ficaria histérica novamente. Há tantos estranhos ao redor. É tão estressante para sua garotinha. Quando Pan chegou ao local, uma grande multidão já havia se reunido lá. Percebendo que a mãe da menina estava na frente deles, as pessoas se separaram, abrindo caminho. Finalmente lá estava ela. Lily, alguém a envolveu, brincou. Sentada bem no chão molhado, confusa, pálida, mas viva. Pan agarrou o bebê com força. Pelo canto do olho, a mulher notou a ambulância que já estava correndo para o local. Acabou tudo bem. É um milagre. Não acredito. Pan se virou, procurando o salvador de sua filha. O homem que se jogou na água depois da criança inconsciente. Seu rosto estava coberto de sangue. Por algum motivo, as pessoas estavam agitadas. Alguns estavam limpando o sangue, alguns estavam sondando o pulso. O que há de errado com ele? Pan perguntou ansiosamente. Um tronco o atingiu bem na cabeça. O adolescente alto, para quem tudo isso era apenas um espetáculo fascinante, explicou ansiosamente. Ainda bem que ele já estava lá. Os médicos pularam para fora da ambulância. Examinaram rapidamente a vítima, prontamente o colocaram em uma maca, cobriram-no com uma manta térmica. Ele está vivo? Pan perguntou a eles que silenciosamente fizeram seu trabalho, carregando o paciente para a ambulância. Outra ambulância está chegando. O motorista disse com simpatia, olhando para Pan. O homem precisa ir ao hospital imediatamente. Pan acenou com a cabeça. O alívio por sua filha estar bem foi substituído por preocupação com o homem. Ele tinha visto o desastre e imediatamente correu para o rio gelado, arriscando sua própria vida. Ele puxou a criança para fora, mas ele mesmo estava tão ferido. E não há como dizer o que vai acontecer com ele agora. E então Lily e eu fomos levadas para o hospital. Passamos alguns dias lá. Eles a examinaram e estava tudo bem. E eles nos deixaram ir. E foi quando eu descobri sobre você. Não foi tão difícil. É uma história de alto nível. Você esteve em estado grave por um longo tempo depois da cirurgia. Havia uma boa chance de você ficar incapacitado. Realmente. Pedro ficou surpreso. Por que eles não me contaram isso? Foi o que eu entendi. Seus pais pediram para não contar. Pan sorriu. Eu os conheço muito bem.
Eles são ótimos. Eles disseram que você quase se afogou quando era criança e nunca mais esteve na água desde então. Mas você correu para ajudar uma criança. Saiu automaticamente. Pedro sorriu. Você não pode imaginar como estou feliz que a garota está bem. Você é a única que disse que ela estava no hospital. Lily é uma criança especial, infelizmente. Estamos tentando mantê-la segura do estresse, de se preocupar demais. Isso não é bom para ela. E isso obviamente não poderia deixar de afetar sua condição. Isso é o que era essa hospitalização não programada. Mas ela está fazendo muito melhor. Bem, Pedro sorriu. Isso é bom. E eu nem sei como te agradecer agora, Pan admitiu. Você salvou a vida do meu bebê. E a minha vida também. Então não vai ser o suficiente. Oh, realmente, Pedro protestou. É uma coisa normal e natural de se fazer. Eu estava no lugar certo na hora certa. E mesmo assim me sinto tão culpada por sua condição. Talvez você precise de algo. Remédio. Um check-up. Qualquer coisa. Falei com meu pai. Ele e minha mãe estarão na cidade em breve. Ele faria qualquer coisa por você também. Estou envergonhado com tudo isso. Pedro admitiu. Você deveria gastar o dinheiro no tratamento de sua filha. Tenho certeza de que você está passando por um momento difícil. Acho que paguei minha dívida. Pedro realmente teve a sensação de que tudo o que aconteceu na orla não foi um acidente. Em toda a sua vida, ele foi atormentado pelo fato de nunca ter agradecido ao seu Salvador, e agora ele mesmo tirou uma criança da água. Para aliviar a culpa da garota, ele contou a ela sua história. Acabou que ela já sabia pelos pais dele. Aparentemente, o pai e a mãe tiveram muito contato com Pan. Escute, onde está o pai da menina? Pedro decidiu fazer uma pergunta que há muito o atormentava. Pan falou muito sobre seu pai, mas ela nunca mencionou seu marido. Que pai? Ela sorriu amargamente. Lily é toda minha. Eu fui para o mar com minhas amigas quando eu era estudante. Sol, praia, riso, diversão. Tive um chamado romance de resort com um jovem estudante como eu. Nem me lembro de que cidade ele era. Não trocamos contatos porque não planejamos continuar. E nossos sentimentos esfriaram até o final das férias. E então percebi em casa que estava grávida. Foi assim que vim a ter Lily. Sim, sou tão idiota. Pan sorriu. Mas não me arrependo. E até quando soube do diagnóstico da minha filha, nunca me arrependi. Meus pais me apoiam muito. Eles amam Lily. Ela é minha vida inteira. A notícia de que Pan estava solteira de repente agradou Pedro. O homem imediatamente se sentiu mais confiante. Estranhamente, queria ver Pan, falar com ela. Sua presença o encheu de alegria e energia. O horário de visita acabou. A enfermeira severa anunciou. Por favor, saia do quarto. Posso voltar? Pan perguntou. Estou muito grata a você. E há tanto que ainda não tive tempo de dizer. Estarei esperando por você. Pedro sorriu e apertou suavemente sua mão. Pedro não conseguia parar de pensar na visitante encantadora. Seu lindo rosto continuava aparecendo na frente de seus olhos. Tão delicado, frágil, refinado. E ainda forte. É uma proeza criar uma criança tão difícil sozinha. Queria agradá-la, amá-la, protegê-la. Estranho. Kate nunca tinha feito Pedro se sentir dessa forma. Nem no começo do relacionamento deles. Kate. Quer dizer, ela nunca apareceu na casa dele. Ela nunca retornou às ligações dele. Amigos e família têm estado teimosamente em silêncio. Eles não contavam a ele o que estava errado. Pedro até começou a se preocupar. Talvez eles estivessem escondendo algo dele. Talvez algo tenha acontecido com Kate e eles estavam mantendo-o seguro após a operação. O médico disse que você não deveria se preocupar com isso ainda. William sorriu. Ele era um amigo e colega de Pedro e tinha vindo para visitá-lo um dia depois do trabalho. Pedro tinha compartilhado suas preocupações sobre Kate com ele. E ela? Por que ela não apareceu ou atendeu o telefone? Ok, vou te dizer. Nós meio que concordamos em mantê-lo fora disso por enquanto. Não gostamos de chateá-lo. Mas posso ver que não saber o deixa ainda mais assustado. Alguém está finalmente entendendo. William concluiu. Bem, ela é uma traidora, Kate. E para que você saiba, nunca gostei particularmente dela. Pedro odiava ouvir seus amigos dizerem isso sobre a namorada dele. O que você quer dizer com isso? William deu de ombros. Ela abandonou você. Te traiu quando descobriu que você provavelmente seria deficiente. Eu não entendo.
Você não sabia? Mas os médicos me deram um mau prognóstico. Algo deu errado depois da cirurgia. Eu não entendi a essência disso, mas o principal é que você estaria em uma cadeira de rodas. Era como se a parte inferior do seu corpo estivesse falhando. Em um dos seus braços, você poderia ter ficado profundamente incapacitado. Pedro exalou. Foi até um alívio que ele não soubesse do perigo que pairava sobre ele. Quanta angústia foi evitada. Então Kate descobriu sobre isso e ela simplesmente deixou escapar? Disse que não estava pronta para cuidar de um inválido? É isso mesmo. Mas você não pode culpá-la por isso. Pedro balançou a cabeça. A notícia o machucou. Provavelmente não era difícil esperar qualquer outro comportamento de Kate. Pelo contrário, o homem de repente sentiu algo como alívio. Kate não estaria mais em sua vida. Bom, esse relacionamento pesava em Pedro há muito tempo. Ele estava cansado de se sentir culpado por ela. Ela já está saindo com outra pessoa. William parecia ressentido com seu amigo. Ela sai para baladas de vez em quando. Fotos dela nas redes sociais se divertindo. Bem, a deixe namorar. Estou muito feliz por ela. Pedro sorriu. O que há de errado com você? Você nem está chateado. Eu estava. Mas estou de volta aos trilhos. Estou andando. Desigual. Correndo. Como você pode estar chateado? Isso mesmo. William deu um grande sorriso. Quando você tiver alta, vamos pescar. E agora você não vai recusar. Vai nadar conosco até a outra costa. Porque eu não sei nadar. Eu vi como você não sabe nadar. A internet está cheia de vídeos de todos os ângulos. A cidade inteira viu. Pan voltou. Desta vez, Pedro esperou por ela impaciente e viu uma silhueta familiar no saguão. Não resistiu a um sorriso feliz. Andaram pela praça do hospital, conversando. Os pais da mulher já estavam a caminho. Pan estava esperando por eles. Estava com muitas saudades e estava cansada de ficar sozinha. Como está sua filha? Pedro fez uma pergunta. Agora ele estava muito interessado no destino de Lily. Ele queria que tudo fosse bom para essa menina. Ter uma vida longa e feliz. Ela está melhor agora. Ela vai ter alta em breve. Eu também. O médico disse. Alta em uma semana no máximo. Isso é ótimo. Sim. Estou cansado de ficar confinado nestas 4 paredes. Talvez você pudesse me deixar seu número de telefone? Com certeza. A garota estava obviamente feliz e ditou os números para Pedro. Ele saiu sem telefone, então anotou o número bem na mão com uma caneta que por acaso estava no bolso do pijama. Bem, agora com certeza vou ligar. Estarei esperando. Pedro sentiu que Pan gostava dele também. O fez se sentir leve. Isso poderia realmente funcionar? Lily e sua doença não assustaram o homem. O importante é que ele e Pan estavam bem juntos. E isso era óbvio. Juntos, eles podem lidar com todos os problemas e dificuldades. Pedro percebeu isso. Para Pan também. Ele iria para qualquer lugar com ela. Eles caminharam mais um pouco pela praça. Estava ficando noite e Pan tinha que ir para casa. Desta vez, Pedro a abraçou forte quando eles se separaram. E queria beijá-la, mas se conteve. Ele decidiu que era muito cedo para tal demonstração de afeto, que ele faria depois. E então Pedro deitou na estreita cama de hospital e pensou em como ele era sortudo, por Kate ter se livrado dele com um problema a menos. Agora que ele estava livre e poderia começar um novo relacionamento com Pan com a consciência limpa. Com essa beleza graciosa e delicada que evocava sentimentos tão fortes nele. Antes de receber alta, ele e Pan se encontraram mais 2 vezes. Cada vez suas conversas se tornavam mais calorosas e mais francas. Um vínculo invisível e especial formou-se gradualmente entre os jovens. Eles pareciam se sentir à distância. Às vezes, Pedro ligava para Pan para ouvir sua voz pelo menos ao telefone, e ela confessava que estava pensando nele. Incrível! E então Pedro finalmente teve alta do hospital. O médico assistente, entregando a carta de alta, admitiu que 1 mês atrás ele nem tinha esperado por tal resultado. Você está saudável. Totalmente recuperado. O médico balançou a cabeça em espanto. Milagres acontecem, é claro, em nossa prática. Mas seu caso é bastante único. Você foi tão gravemente ferido. E é como se nada tivesse acontecido. Talvez haja uma justiça superior no mundo. Você salvou uma criança. Obrigado pelo que você fez por mim. Pedro agradeceu sinceramente.
Ele viu e apreciou os esforços dos médicos e da equipe. Eles literalmente o tiraram daquele mundo e o colocaram de pé novamente. Então agora é quase como se ele tivesse 3 aniversários de uma vez. É uma verdadeira bênção estar em casa depois de uma longa ausência. Pedro afundou em sua cadeira favorita com prazer. Ti não saiu do colo, colocando um lado ou outro, feliz por ver seu mestre. Na ausência de Pedro, os amigos se revezaram para cuidar do gato. Pedro gostou de um banho quente, pediu uma pizza, colocou um filme. Hoje era o último dia de sua licença médica. Amanhã está de volta ao trabalho. Hora de voltar à rotina e colocar o trabalho em dia. E hoje à noite ele finalmente teria um encontro adequado com ela. Eles iam passear um pouco pelo centro da cidade, depois conferir o cinema. Depois do filme, Pedro provavelmente levaria Pan a um restaurante. É um clássico. Não é original, mas é romântico. E quem se importa onde nos encontramos? É sobre ficar sozinho com Pan. Não em uma praça de hospital, mas no mundo. E não como um paciente traumatizado, mas como a outra metade de um ente querido. Pedro sorriu. Pan não veio para o encontro sozinha. Ela segurou a mão de Lily com força. Foi inesperado. Não havia ninguém para ficar com a menina. Ela encolheu os ombros com culpa. Seus pais ainda não tinham voltado. Sua vizinha, aquela que costuma tomar conta dela, de repente adoeceu. Então nem tive tempo de avisá-lo. Pedro olhou para a menina que ele tinha salvo. Um botãozinho de olhos grandes, fofo como sua mãe. Debaixo de um gorro de tricô fino, projetavam-se 2 Marias Chiquinhas loiras. Lily também olhou para o homem com interesse. Ela se lembrava dele. Era improvável que a garotinha estivesse inconsciente quando ele nadou até ela. Mesmo assim, Lily de repente sorriu abertamente e sinceramente para Pedro. Uau! Pan ficou surpresa. Ela geralmente tem medo de estranhos. Fiquei até preocupada que ela tivesse outro acesso de raiva, como se para dissipar as dúvidas de sua mãe, Lily de repente estendeu a mão para Pedro. Ele sorriu e apertou levemente. Parece que vamos ser amigos. Bem, já que temos uma mudança no programa, que tal um sorvete no café? Vou a qualquer lugar com você. Pan sorriu um pouco envergonhada. E Pedro? Ele floresceu com as palavras. Foi bom andar pelas ruas da cidade com Pan e Lily. A menina caminhou entre os adultos, segurando os dois pela mão, e depois cavalgando alegremente no pescoço de Pedro. Eles pareciam uma família normal saindo para um passeio noturno. E eles devem ter ficado muito bem juntos, porque Pedro pegou os olhares dos transeuntes. Alguns até sorriram ao vê-los. Lily não falava muito, mas de uma forma estranha, Pedro sabia o que ela queria. Por exemplo, quando ela viu um pônei cavalgando ao longe, a garota ficou tensa e o homem adivinhou que ela estava com medo. Eles simplesmente viraram em um beco estreito e evitaram o animal. Ela é tão calma com você, tão alegre. Pan ficou maravilhada. Pedro ficou satisfeito ao ouvir isso. E então eles se encontraram em um playground maravilhoso. Vários escorregadores, balanços, equipamentos esportivos, casas de fadas. Até mesmo um labirinto sinuoso. Um verdadeiro paraíso para crianças. E em torno bancos confortáveis para adultos. É um dia de semana. Poucas pessoas. Pedro pensou que Lily correria para explorar este magnífico espaço. Ele próprio teria adorado brincar aqui quando criança. Mas a garotinha era indiferente à tentação e segurou a mão do homem com força. Pedro fez outra coisa. Ele foi ao parquinho com Lily ele mesmo. Encontrou um balanço com uma cadeira confortável e macia. Colocou a garota nele. A balançou. Primeiro ela obedientemente se deixou rolar e então ela começou a mover seu corpo no ritmo dos movimentos do balanço. Ela obviamente gostou daqui. E Pedro teve a chance de conversar com Pan sozinho. Ele estava esperando esse momento há muito tempo. Eles sentaram no banco, observando Lily de leve e de mãos dadas. Me desculpe pelo ocorrido, a mulher apontou com os olhos para sua filha. Eu realmente queria muito passar esta noite com você sozinha. Está tudo bem. Pedro acariciou seu ombro para tranquilizá-la. Isso é ainda melhor. Tínhamos que nos encontrar algum dia de qualquer maneira. Estou feliz por termos feito isso. Você sabe. Estava ansioso para vê-la fora do hospital. Agora esta caminhada é maravilhosa. Sim, é uma noite adorável. Sabe, Pedro de repente ficou um pouco franco. Não acho que posso continuar sem você. Penso em você o tempo todo.
Acho que isso nunca me aconteceu antes. Pan sorriu. Seus olhos brilharam com uma alegria quieta. Era óbvio que ela estava feliz em ouvir as palavras de Pedro. Eu também estou. Ela disse, olhando seu companheiro bem nos olhos. Você me faz sentir segura e bem. E tão feliz. Eu não sei como descrever isso. É ótimo. Pedro colocou seu braço levemente em volta dos ombros de Pan. Só que ele estava envergonhado pela sombra de tristeza que estragou seu lindo rosto. Eu não tenho direito a nada disso, ela disse. O quê? Pedro não entendeu. Pan ficou tensa. Ele não gostou. Ele queria que ela ficasse leve, relaxada e calma. Bem, eu não tenho o direito de arruinar sua vida. Não só estou com uma criança. Estou com uma criança doente. Lily nunca será como todo mundo. Nem pense nisso. Pedro interrompeu. Eu te amo. E vamos superar isso juntos. Por favor, não deixe esse pensamento passar pela sua cabeça de novo. A confissão veio facilmente dos lábios de Pedro. Ele queria que Pan sorrisse. Talvez até lhe desse um abraço. E parasse de pensar em arruinar a vida dele. Não foi assim. Afinal, Pan só balançou a cabeça. Algumas semanas se passaram. Pedro voltou ao trabalho. Seus colegas de trabalho o cumprimentaram como um herói. Em primeiro lugar, é claro, por causa da história sensacional do resgate da menina. Em segundo lugar, Pedro tinha uma montanha de casos esperando por ele que só ele poderia resolver. Salvou a criança, agora salve-nos. Brincou o chefe, entregando a Pedro uma pilha de documentos para tratar. E a propósito, prepare-se. Vamos transferi-lo para o departamento de planejamento. Você vai chefiá-lo agora. Isso é uma reviravolta. Pedro sorriu. Ele estava ansioso por esta posição há muito tempo. É mais interessante e o mais importante, o salário é muitas vezes maior. E viagens de negócios por todo o mundo. Depois do incidente na orla, a vida de Pedro estava mudando a uma velocidade vertiginosa. E sempre para melhor. Você merece. William deu-lhe uma palmada no ombro. O mesmo amigo que costumava visitar Pedro no hospital e lhe contou sobre Kate. Pedro continuou a ver Pan. Eles se viam quase todas as noites. Os pais dela estavam de volta à cidade e agora ficavam frequentemente com Lily. Mas Pedro de repente percebeu que sentia falta da garota. E às vezes pedia para levá-la para passear. Ele adorava agradar e surpreender esta criança. Ao ver o sorriso em seu rosto, significava muito para Pedro. Ele tentava sempre inventar algo interessante para a menina. Pan amava seu salvador com toda a sua alma. Em uma noite quente de primavera, Pedro e Pan estavam caminhando ao longo da orla. Você sabe, eu vi você daqui, naquela ponte. É assustador pensar naquela noite, Pan admitiu. Mas novamente, nunca teríamos nos conhecido de outra forma. Acho que teríamos nos conhecido de qualquer maneira. Pedro abraçou Pan com força. Eu teria encontrado você de qualquer jeito, ele disse. Pelo jeito que meus pais falam de você. Eles gostariam de conhecê-lo. Está tudo bem para você? Por que eu me importaria? Claro que está tudo bem. Ela disse. Você vê, papai. Mesmo se as coisas não dessem certo entre nós, ele ainda iria querer te conhecer. Quero dizer, você salvou a garota favorita dele, Lily. Ele é muito grato a você. Assim como a mamãe. Eles querem te agradecer. Você contou tudo a eles? Pedro se sentiu estranho, como sempre fica quando está sendo elogiado como um herói. Sim, e se eu não tivesse, eles teriam visto por si mesmos. A internet estava cheia de informações quando aconteceu. Eles nem ouviram isso de mim. Alguém mandou um vídeo para eles. Meus pais estavam fora com parentes do outro lado do país por alguns meses. E então eles receberam esta notícia. Eu posso imaginar que meu pai queria pegar uma passagem e voltar correndo. Eu tive que falar com ele. Eles estavam planejando esta viagem há tanto tempo. E Lily acabou por estar bem. Então não fazia sentido. É compreensível, Pedro disse. Você sabe. Pan ficou de repente envergonhada. Papai, ele quer te recompensar. Dissuadi-lo. Pedro protestou. Eu não preciso de nada. Eu estava cumprindo meu dever. Fui resgatado uma vez também. Aquele homem estava se arriscando nas ondas. Mas já fui recompensado pelo destino. Nunca me senti assim por ninguém antes de você. Tentei falar com ele, claro, mas não adiantou, Pan disse. Sinto muito. Uma vez que um pai se decide, é difícil de mudar. Eu só te avisei para se preparar. Bem,
Depois falo com seus pais e explico tudo. A propósito, vou tirar férias daqui a um mês. Estava pensando que talvez pudéssemos ir para a praia. Você, eu e a Lily. Sério. Os olhos de Pan brilharam de alegria. Mas eu pensei que você tinha dito que tinha medo da água. Não, acho que minha fobia tenha passado depois daquele acidente. Você sabe. Eu realmente gostei de estar na água, embora nessas circunstâncias. Um prazer há muito esquecido. Uau! O encontro com os pais de Pan teve que ser reagendado. Lily estava doente. Pan também não pôde sair esses dias. Pedro sentiu falta delas. Ele comprou brinquedos e frutas para a menina e deixou o pacote na casa de Pan. Os pais dela estavam fora. Eles tinham ido visitar alguém. Naquela mesma noite, Pedro recebeu uma ligação de Kate. O homem ficou surpreso ao ver o nome dela na tela do celular. Ele tinha esquecido dela. Oi, como vai? Como se nada tivesse acontecido, a garota perguntou. Estou bem. Pedro disse. Eu sei que está bem. A voz de Kate de repente ficou ressentida. Dizem que você está namorando a mãe daquela garota que você resgatou. Sim, Pedro respondeu brevemente. É verdade. Estamos nos vendo. Foi rápido para me esquecer. Pedro sorriu. Kate o deixou em sua hora de necessidade, enquanto ele estava no hospital. E agora ela está fazendo reclamações. É como se ela fosse quem o deixou primeiro. O homem lembrou a mulher com quem estava falando. Você não sabe de nada. Tenho muito que explicar. Por que não nos encontramos? É uma conversa delicada. Bem, em uma hora, na nossa pizzaria. Oh, sim, com certeza, Pedro disse ironicamente. Quando Pedro chegou na pizzaria, Kate já estava sentada em uma mesa perto da janela. Ela parecia maravilhosa. Maquiagem leve, vestido favorável, enfatizando sua figura. Você poderia dizer que ela fez um esforço. Mas por que ela o quer de volta? Isso não vai funcionar. Olá, Pedro disse, sentando-se ao lado dela. Kate sorriu para ele, agradável e aberta. A garota rabugenta e perpetuamente descontente em que ela se transformou recentemente se foi embora. Eu entendo. Você pensou que eu te traí. Te deixei no hospital em um jeito ruim. Honestamente foi o que pareceu. Foi exatamente o que pareceu. Pedro concordou. Eu só precisava voltar aos meus sentidos. Eu tinha muito em que pensar. Você acabou no hospital e foi horrível. E então eu recebi a notícia. Que notícia? Na noite em que estávamos andando pelo calçadão, tudo aconteceu. Eu queria te dizer que estou grávida. Pedro até recuou de Kate. Grávida. Isso é impossível. Ele exclamou. Mas você estava bebendo naquela noite. Na festa de aniversário do seu amigo. Eu estava apenas fingindo que estava bebendo. Eu colocava refrigerante no copo para não fazerem perguntas. E agora? E agora está tudo bem. Kate colocou a mão na barriga ainda obscura. Estou esperando o nosso bebê. Eu acho que é um menino. Por que você não disse nada por tanto tempo? Pedro perguntou. Ele ainda estava sem palavras. Tudo em sua vida estava indo tão bem, tão certo. E então, como um raio, o homem imaginou os olhos enormes e confiantes de Pan e seu coração apertou. Como dizer a ela? Você teria que contar a ela. No começo eles não sabiam se você sobreviveria ou não. Então eles disseram que você ficaria aleijado. Kate se justificou. Eu só estava com medo. Uma criança exige tanto tempo e cuidado. E então ter um inválido. Eu não aguentei isso. É por isso que eu não disse nada. Que eu precisava pensar. Pedro se levantou da mesa. Vou pensar sobre isso e vamos descobrir o que fazer. Eu sei que você está saindo com aquela mulher. A mãe da garota que você salvou. Kate segurou a mão dele. Mas lá tem uma criança estranha e doente. E aqui vai ser nosso. Você sabe. Saudável e perto de casa. Kate, eu preciso de tempo. Pedro repetiu, tirando a mão dela. Eu te ligo. Estarei esperando. Eu ainda te amo. Em casa, Pedro ligou a TV e se jogou no sofá. Era conveniente pensar em Kate como uma mercantil que o abandonou em sua hora de necessidade. O problema se resolveu. A consciência de Pedro estava em paz. De repente, ele teria um filho. 6 meses atrás, esta notícia o teria encantado. Mas agora ele tinha Pan na vida dele. É complicado. Exceto se Kate realmente estiver grávida de seu filho. Na manhã seguinte no trabalho, Pedro estava taciturno e pouco comunicativo. É claro que isso não escapou dos olhos de William. Na hora do almoço,
Ele entrou no escritório de seu amigo. O que há, cara? William perguntou, sentando-se na cadeira de visitantes. O passado voltou para me assombrar. De repente e inapropriadamente, Pedro disse. Kate. William sempre foi particularmente perspicaz. Pedro acenou com a cabeça. Ela voltou? Ela descobriu que você foi promovido? Por isso ela apareceu imediatamente? William especulou. Kate sempre foi mercantil e calculista. Mas espero que você tenha dito a ela que o trem já partiu. Ela descobriu por si mesma. Mas tem um truque, Pedro disse. Que truque? William sorriu. Um bebê, Pedro disse. O quê? William ficou chocado. E o que você vai fazer sobre isso? Eu não sei, Pedro disse. Espera, William estava pensando rápido. Algo não faz sentido. Essa notícia não combina com o que eu sei sobre ela. Ela estava em uma balada e bebendo enquanto você estava no hospital. E eu vi fotos dela nas redes sociais. Isso não soa como o comportamento de uma mulher grávida. Não sei. Talvez o estresse a tenha atingido. Tem certeza que é seu bebê? Ela estava namorando alguém enquanto os médicos estavam tratando de você no hospital. Pedro suspirou. Como ele poderia ter certeza de qualquer coisa? Se for seu bebê, deve ter uns 3 meses, até um pouco mais. William continuou a ponderar em voz alta. Não sei. Você ainda não consegue ver a barriga dela? Eu daria uma olhada, se fosse você. Por que não vai com ela fazer um ultrassom? Juntos. Eles vão te dizer exatamente quando deve nascer e ficará claro. A ideia de William interessou Pedro. Ir com Kate ao ultrassom seria um sinal de desconfiança. Provavelmente a ofenderia. Mas por outro lado, porque ele realmente não tinha certeza. O comportamento de Kate era mais do que estranho. Pan ligou e disse que Lily estava melhor e que ela poderia ficar com os avós. E que ela sentia muita falta de Pedro e queria vê-lo. Foi isso que levou o homem a dar o grande passo. Imediatamente depois de falar com Pan, ele ligou para o centro médico e se inscreveu para fazer um ultrassom. Depois ligou para a ex-namorada e disse que eles precisavam se encontrar. O homem escolheu um café perto do centro médico como local do encontro. E claro, pediu para a garota vir na hora certa. Ele não deu a real razão para o encontro. A intuição sugeria que Kate definitivamente recusaria. Pensaria em muitos casos e razões para não se submeter ao procedimento. Pedro chegou ao café muito antes da hora marcada. Ainda bem que não havia muitos clientes. Kate iria fazer uma cena. Ela sempre amou isso. Patético. Finalmente, Kate entrou no corredor. Esbelta, linda, em um vestido branco claro. No rosto de Pedro, seu rosto se abriu em um sorriso. A garota tinha certeza de sua vitória, com um argumento tão inflexível quanto uma criança. Mas quando o homem disse que em 15 minutos ela faria um ultrassom, Kate ficou furiosa. Eu não vou a lugar nenhum. Não vou expor o bebê a nada. Não é saudável. Você vai acabar com um bebê tão doente quanto sua nova namorada. É necessário. Pedro objetou gentilmente. Descobri bem a tempo para a primeira triagem. Vamos juntos. Encerraremos todas as perguntas de uma vez. Mas eu não vou. Não vou por princípio. Então você não confia em mim? Eu não confio em você. Pedro admitiu. E como posso confiar em você, quando você estava agindo de forma tão estranha enquanto eu estava no hospital? Se fizermos um ultrassom agora, você estará certa, Pedro disse. Eu ficaria muito envergonhada. Eu não vou. Kate continuou a protestar. É apenas humilhante. Por que você não acredita em mim? Porque nós não nos falamos há tanto tempo. E então você aparece e me dá essa notícia. E eu estou em outro relacionamento. Eu tenho o direito de ter certeza. Você não concorda? Sim, dane-se. Kate jogou um copo d'água na cara de Pedro. O homem estava feliz por não ter pedido café. Eu vou criar sem você. Se você não tem nada a esconder, me prove que canalha que você é. Pelo olhar confuso de Kate, Pedro já entendeu tudo. Claro, Kate não está grávida. Ou não está grávida de seu filho. E então ficaria claro pelo ultrassom. Mas ele queria uma prova clara, para que não houvesse dúvidas. Não há nada para provar. Seu rosto mostrou que ela já entendeu que o plano falhou completamente. Só que você não é um canalha. Você é um tolo. Por que será? Eu não sou tão estúpido que não caí no seu truque tolo. Se estivéssemos juntos, se nos casássemos, eu te daria um bebê saudável e seria a esposa perfeita, e você está preso com aquela mulher com uma filha aleijada.
Por que você precisa desse tipo de felicidade? Eu acho que você é realmente estúpido. Então não há bebê afinal? Pedro perguntou. Foi o que eu pensei, William disse. Ele estava observando a cena de longe. Não há bebê, Kate admitiu. Eu inventei tudo para te tirar daqui, para evitar que você arruinasse sua vida. Eu queria salvar um tolo. A notícia de que Kate não estava grávida foi um alívio. Agora não havia impedimento para um relacionamento com Pam. Tudo mais parecia insignificante contra aquele pano de fundo. Kate e Pedro não sentiram raiva nem irritação. Pedro voltou do café com um humor elevado. Ele se sentiu leve e calmo. E naquela noite eles se encontraram com Pam. Após uma curta separação, este encontro foi especialmente alegre. Não havia nada para falar com ela. Não havia necessidade de falar sobre ela. Apenas estar mais perto era felicidade. Era a hora de tomar uma decisão. Pedro não queria terminar com Pam. Ele precisava vê-la todos os dias, para sentir a presença da mulher que ele amava. Pam, de repente um pouco envergonhada, disse que seus pais queriam conhecer Pedro. Estavam esperando sua visita. Eu tentei dissuadi-los. Mas meu pai insiste. Por que você tentaria dissuadi-los? Eu não entendo, Pedro disse. Bem, é um pouco formal demais, não é? Pensei que talvez você não quisesse ir, pelo contrário, Pedro sorriu. Eu gostaria de vê-los. Eles devem conhecer o homem que em breve levará sua filha e neta com ele. Se a filha e a neta não se importarem, é claro. Que diabos é essa notícia? Porque eu não sei. Pam sorriu. Pam, eu te amo. Você sabe disso. E eu acho que é hora de nos casarmos. E eu vou adotar Lily. Tudo bem para você? Pam estava olhando para Pedro com os olhos bem abertos. Ela tinha um sorriso feliz no rosto. Claro que sim. Pedro a beijou. Antes de conhecer os pais de Pam, Pedro estava nervoso. Preparou-se, comprou um buquê para a mãe da sua amada, e para o pai dela escolheu uma garrafa de bom conhaque. Claro, não se esqueceu de Lily. O homem sempre fazia surpresas para ela. Desta vez, ele encontrou um gato hilário do desenho animado favorito da garota. Na hora marcada, Pedro parou na frente da porta do apartamento e não se atreveu a apertar a campainha. E se os pais de Pam não o aceitassem? E se eles não gostassem dele? Mas quando ele viu o rosto feliz da mãe de Pam, Pedro se acalmou. A senhora com olhos de filha o encontrou com um sorriso amigável no rosto. Você deve ser Pedro, ela perguntou. Pam me contou tanto sobre você, foi exatamente assim que eu imaginei você. Pam e Lily apareceram imediatamente. As duas correram para o convidado e se penduraram em seu pescoço. Pedro foi escoltado até a sala, onde a mesa já estava posta. Onde está o chefe da família? Pedro perguntou. Ele foi chamado com urgência para trabalhar. Ele estará aqui em breve, Pam respondeu. A mãe de Pam falou muito e alegremente sobre a infância de sua filha. A conversa fluiu fácil e casualmente. Pedro notou que os pais de Pam eram muito velhos. Muito mais velhos que os dele. A filha única também chegou tarde na vida. Em teoria, Pam deveria ter crescido para ser uma princesa mimada. Mas não foi isso que aconteceu. Finalmente, um homem alto e idoso entrou na sala de estar. Lily imediatamente correu até ele. O homem facilmente pegou sua neta em seus braços e a beijou. Então estendeu a mão para Pedro. Pedro olhou para o rosto do homem sem desviar o olhar. Pele morena escura, sobrancelhas escuras, além de olhos castanhos atentos e uma cicatriz. Uma fina cicatriz esbranquiçada que ia da testa até o lábio superior. Ele era o homem que o havia tirado da água anos atrás. Aquele a quem o confuso Pedro, antes que ele pudesse dizer obrigado, tinha ficado grisalho, envelhecido, mas a cicatriz era exatamente a mesma. Pedro mal esperou até ficar sozinho com o pai de Pam. Ele subiu para fumar no patamar e Pedro entrou atrás dele. Não tenho como agradecer, minha neta, o pai de Pam disse enquanto acendia um cigarro. Ela é toda a nossa vida, e você fez um bom trabalho em não ter medo. A água estava fria, os fluxos de gelo estavam fluindo, e você é corajoso. Agora eu farei qualquer coisa por você. Apenas peça, eu te devo uma. Na verdade, eu tenho uma dívida com você, e eu a você também. 18 anos atrás no mar, perto do Sunnyland Resort, o homem idoso examinou o rosto de Pedro. Você tirou da água um adolescente que nadou tolamente em uma leve tempestade longe da costa? Como você sabe disso? Então foi você, Pedro disse. Aquela cicatriz é sua, eu reconheço, eu era aquele menino.
Me arrependi todos esses anos. Nunca tive a chance de te agradecer. Meu pai e eu tentamos te encontrar mais tarde, mas não conseguimos. Fomos para casa, o pai de Pan completou. Naquela mesma noite, eu estava apenas me despedindo do mar com minha filha, Pan, a propósito, e eu vi você. Deixei ela na praia e fui ajudar. Aquele incidente mudou toda a minha vida. Você fugiu na hora, eu estava tão ansioso para te encontrar, e aqui estamos nós. Todos esses anos depois, o pai de Pan confessou. Eu corri para Pan, o homem disse. Ela estava sozinha na praia, eu estava com medo que ela fosse roubada ou entrasse na água sem mim. Ela era tão jovem quanto Lily agora. Ela chegou tarde. Você notou, não é? Pedro acenou com a cabeça. Nós tivemos um filho. Ele era bonito e inteligente. Ele morreu cedo. Ele voltou do exército em um caixão. Ele não conseguiu ser pai. Minha esposa e eu pensamos que nossas vidas haviam acabado. E então Pan apareceu e nos tirou de lá. E depois Lily, ele disse levemente. Há tudo que eu sei. Vou mantê-las seguras e cuidar delas. Eu sei, garoto. Tenho certeza que você vai. O pai de Pan deu um tapinha no ombro de Pedro de maneira amigável. E acrescentou, se eu não tivesse tirado você da água, ninguém teria salvado minha neta. Isso é um bumerangue. Pedro concordou. Deixe um comentário sobre o que achou dessa história sensacional e incrível. Dê um like e inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificações para não perder a próxima história. Um grande abraço e até o próximo vídeo.